Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma grande oportunidade para a gente pensar no dom da vida. A vida, ela não foi criada por nós. Nós existimos por graça. Existir é uma grande oportunidade que Deus quis nos conceder para conhecer o seu projeto de amor. Portanto, a vida é um dom, é uma graça. O inferno é quem vive a vida sem entender que ela foi dada por Deus. A gente poderia se perguntar: é ruim, é um pecado desfrutar a vida? Claro que não. Se fosse, Deus não teria criado um mundo tão bonito para a gente poder conhecer. O pecado está com o que eu faço, com o mundo ou com a vida que Deus me deu a possibilidade de viver. E nem devemos pensar, olhando friamente o Evangelho, os ricos vão para o inferno e os pobres para o céu? De forma alguma. Não é a pobreza e nem a riqueza que diz se alguém vai para o céu ou não. Existem muitos ricos santos e muitos pobres avarentos e vice-versa. Portanto, a vida é uma oportunidade. Na minha riqueza, em saber partilhar. Na minha riqueza, em saber viver com simplicidade. A vida é uma oportunidade. Na minha pobreza, conseguir as coisas pelo meu trabalho. E não com um desejo egoísta de ter passando na frente dos outros. O Evangelho de hoje é uma grande reflexão de como nós vivemos a vida, o que acontece na hora da morte e depois da morte. No Evangelho nós temos dois personagens: um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias. Havia um pobre chamado Lázaro. É interessante que nesse Evangelho o rico não tem nome, o pobre tem nome, e ele se chama Lázaro. Lázaro significa Deus socorre, ou Deus ajudou. Lázaro era cheio de feridas, ficava no chão, na porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caía da mesa do rico. E os cachorros lambiam as suas feridas. Esse é o contexto da vida. Assim eles viveram. Um rico, o outro pobre. Mas o que eles fizeram na vida que vai, eu não gosto de usar a palavra determinar, mas que vai dizer como vai ser o céu. O jeito que eu e você vive a vida vai indicar para onde eu vou. Por isso que nós temos a graça da igreja. A igreja é a grande misericórdia de Deus, que me ajuda, sabendo dos meus pecados, me ajuda a ir para o céu. Primeiro, com a graça maior que é a Santa Missa, a Eucaristia.
Depois, através dos sacramentos, principalmente aquele que me reconcilia com Deus, a confissão, também a unção, todos os sacramentos é uma graça que Deus nos dá para nos ajudar nas nossas limitações para chegar no céu. E até o último dia da minha vida, na hora da morte, há sempre uma possibilidade de mudar. Mas não nos esqueçamos, a vida é uma oportunidade. A quaresma que nós estamos vivendo é a grande oportunidade litúrgica de nós mudar. É como eu vivo que vai indicar para onde eu vou. O pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Esta é a morte que nós queremos ter. Ser levado pelos anjos. Abraão aqui, ele é como se fosse uma figura de Deus. O povo da Bíblia, o grande pai na fé, é Abraão. O pobre morreu, foi levado pelos anjos no seio de Abraão. Podemos pensar aqui no céu. Morreu também o rico e foi enterrado. Muito resumido a morte desse, né? Morreu também o rico e foi enterrado. Pode acontecer que na vida nós tenhamos algumas diferenças externas. Nós podemos ter um berço diferente na hora de a gente nascer, e podemos até ter caixões e túmulos muito diferentes, mas a morte é a mesma. A morte nos iguala, a morte nos deixa igualzinho. Agora, o que acontece depois da morte, aqui está uma grande diferença. A morte é banhada pela vida que eu vivi. Olha a cena depois da morte. Na região dos mortos, no meio das tormentas, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e ao seu lado Lázaro. Onde o rico está, não dá para ver mais de perto. Ver de longe significa assim: que saudade do céu, que vontade de estar lá e não poder estar. E é interessante que o rico, aonde ele está, na região dos mortos, ou até que podíamos chamar do inferno, parece que não cai a ficha. Continua mandando. Várias vezes vai dizer que ele manda. E ele diz assim, ele grita: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nessas chamas. Aonde ele está é um lugar de sofrimento. Todo lugar que é longe de Deus é um lugar de sofrimento. Abraão respondeu assim: Filho, lembra-te que recebesses teus bens durante a vida. Eu já expliquei. Lázaro, por suas vezes, os males. Às vezes, a gente na vida recebe tantos dons, tantas oportunidades, e a gente não coloca isso a serviço de Deus. Os dons é dado por Deus para ser revertido em favor da comunidade.
O rico podia ser rico, mas ele ficou tão preso às coisas da terra que ele nem via o pobre. Ele só se preocupava com festas, se vestir bem, e se esqueceu de buscar o céu. Então, aqui vai dizer, segundo Abraão falando com ele: filho, lembra-te então, agora porém, Lázaro, ele encontra aqui consolo e tu tormento, e há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseje, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderia atravessar até nós. Há um abismo entre o céu e o inferno. A gente deve sim, e isso é da igreja também, rezar pelos mortos. Em muitos lugares, na segunda-feira se reza pelas almas do purgatório, na quarta-feira se reza por São José, patrono da igreja. Os mortos não podem mais, nós podemos rezar por eles. O purgatório é uma grande graça, porque depois do purgatório, a gente só pode ir para o céu. Quantos anos a gente fica no purgatório? Não existe mais isso. Quando nós morremos, não existe mais o tempo de contar. O purgatório é o tempo para se purificar, para depois podermos entrar no céu. Eu prefiro não pensar. Será que existe alguém que não passe pelo purgatório, que vai para o inferno? O inferno é alguém que até o último momento de vida vive como Lázaro, como rico. Deixa que as coisas do mundo sejam maior do que Deus. Não vive os dons em favor do irmão. Se isola, só pensa em si, nunca se lembra de Deus e nem pede a misericórdia de Deus. Esse é o inferno, onde está o rico. E ele fica ainda tentando suplicar. Pede então que o Lázaro volte e avise os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Aqui também é uma referência às 5 grandes oportunidades da Bíblia. Os 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante. E Abraão continua explicando para ele, fazendo uma catequese. Eles já tiveram Moisés, os profetas. Nós já tivemos os pregadores, os padres, os bispos, os catequistas, os pais, e não ouviram. Nem se alguém ressuscitasse dos mortos, eles iam escutar. Escute melhor as pessoas de Deus que foram colocadas na tua vida para a tua salvação. Deus a todo momento, como só quer o céu para nós, a todo momento está colocando graças e pessoas na nossa vida para nos indicar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.